tão aguardado final de ano chegou e nós já temos que começar a planejar nossos investimentos para o ano que vem. Mas quais são os melhores pagadores de dividendos para ficar de olho em 2025? No vídeo de hoje eu convidei o João Daronco para compartilhar com a gente quais são as 3 ações para se ter no radar. Mas antes de começar, comenta aqui embaixo qual o seu top 3 para o ano que vem. Eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, João. Fala, Thiago, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar sobre 3 ações de dividendos para 2025 que, na minha visão, todos os investidores deveriam avaliar na hora de montar uma carteira, tá certo? E vamos começar por uma que é bastante polêmica, que tem gerado bastante discussões, que é a Vale, tá? E por que eu considero que a Vale é uma ótima empresa de dividendos, não só olhando 2025, mas olhando o futuro da companhia? A Vale ela é uma mineradora e é uma das principais mineradoras do mundo. O segmento de mineração de ferro, ele basicamente é um oligopólio. O que significa isso, João? Que palavra estranha. Oligopólio nada mais é do que você ter algumas empresas que controlam a oferta de certo produto. Quando a gente pega o segmento de mineração, a gente está falando da Vale, que é brasileira, uma grande produtora, e a gente tem mais 2 ou 3 players australianos, e eles controlam a oferta mundial de minério de ferro. Ao longo dos últimos anos, o que ocorreu foi que a China desacelerou seu segmento imobiliário, principalmente. Com a desaceleração do segmento imobiliário, nós temos uma diminuição da demanda por ferro, e como o minério de ferro ele é insumo básico para a produção do aço, e aí o aço foi desacelerado por conta da construção civil, você tem uma diminuição da demanda por minério de ferro. Quando você tem uma queda na diminuição da demanda, você geralmente tem uma queda no preço. E é isso que tem acontecido, né? O resultado da Vale tem sido impactado pela queda no preço do minério de ferro. E na minha visão, mesmo com patamares mais baixos de minério de ferro, a Vale tem sim capacidade de gerar ótimos frutos para 2025 e por isso que eu começo minha lista por ela. Tá? Alguns aspectos interessantes aqui para trazer para vocês, né? Quando a gente pega o resultado dela, realmente está caindo por conta da queda no preço. Entretanto, ela está tendo um aumento de produção, que é positivo, compensa parcialmente essa queda no preço, e além do aumento de produção, você também tem uma melhoria de eficiência. Os custos da companhia estão caindo, ou seja, ela está compensando também a queda no preço do minério de ferro com diminuição nos seus custos. Somando esses fatores, a questão do preço, a questão do valor da Vale, me parece uma empresa bastante atrativa. A segunda empresa que eu queria trazer para vocês é a B3, uma empresa que acaba que, pelo seu modelo de negócio único e diferente de um oligopólio, ela é um monopólio no Brasil, basicamente, né? E quando a gente está falando de B3, diante do seu modelo de negócio, ela consegue distribuir todo o lucro que ela gera. E por conta disso, tem um dividendo bastante interessante. E um ponto da B3, parte da distribuição é feita a partir de recompra e parte é feita através de dividendo. Então, quando você olha o dividend yield da B3, ele é meio mentiroso. Por quê? Porque ele só está considerando a parte de dividendo e juros sobre o capital próprio. A parte de recompra não é considerado. Mas a recompra ela funciona muito como se fosse um dividendo reinvestido. O que ela faz é que a sua ação ela vale mais. Se você tem uma ação e existem 100 em circulação, você tem 1% da empresa. Agora, se você tem uma ação e a empresa comprou 50 e só tem 50 ações em circulação, a sua ação vale o dobro, tá certo? Agora vale 2% da empresa, 2% do lucro da empresa. Então a recompra ela funciona muito como um dividendo reinvestido. E na minha visão, ela deveria ser somada ao dividend yield, tá certo? Então, quando a gente faz esse cálculo, eu estou falando de um yield de 9%. Para Vale, acabei trazendo também, vou trazer aqui para vocês, separei aqui um yield projetado, estou falando de um yield de 8 a 9% no ano que vem, nessas perspectivas de dólar e nessas perspectivas de minério. Uma questão interessante, só para trazer aqui e colocar todos os investidores no mesmo patamar, a Vale ela não é tão dependente do Brasil, a B3 ela é bastante dependente do Brasil e melhor para aumentar seu volume negociado, mais investidores entram na bolsa, etc. E por fim, o último nome que eu acho que não pode faltar, dada a sua resiliência, dado o seu modelo de negócio, dado o seu histórico e dadas as suas perspectivas futuras, é o Banco do Brasil. BBAS3 é um ótimo ativo que tem crescido ano após ano, tem sido basicamente o benchmark do setor quando a gente está falando em rentabilidade. Isso é bastante impressionante, superando players como Bradesco, como Santander e muitos outros. E além de tudo isso,
paga ótimos dividendos por conta do valuation muito descontado, tá certo? Então, Banco do Brasil é outro ativo que está sendo negociado a 3,7, 3,8 vezes lucro e nesses preços deve distribuir algo como 11%. Lembrando, pessoal, esses são patamares de yields bastante elevados, tá? Quando a gente compara com a média histórica, o preço desses ativos deveria subir 30, 40, 50% para chegar em um patamar médio histórico de yield, tá? E aí fica a dica, né? Se a ação ela cair, o que deve acontecer é que esse yield aumenta e por isso que empresas de dividendo são tão atrativas na minha visão, Thiago. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E se o pessoal preferir que eu traga outras ações de outros perfis, coloca nos comentários. E aí, se o Thiago permitir, eu venho, tá certo, pessoal? Forte abraço a todos e obrigado, Thiago.